mudei vocês de ângulo hoje, por quê? Porque nós vamos falar de novo de livros. E eu percebi que se vocês estiverem aqui, eu consigo mostrar melhor todos eles. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre os famosos clássicos. E antes de eu começar a recomendação, eu devo contar a minha história, que é... Em 2023, eu conheci esse cara chamado Raul Martins, através de um podcast. E Raul Martins, quando eu peguei o conteúdo dele pra ver, ele fala sobre livros clássicos e ler livros clássicos e essas coisas, ofendendo muitos autores. E os autores que ele ofendia eram os autores que eu lia. Então, num primeiro momento, eu fiquei bastante incomodada. Num segundo momento, eu vi pelas argumentações dele que ele provavelmente estava certo. Daí, peguei Machado de Assis, Dom Casmurro, pra ler e eu tive certeza de que ele estava certo e de que todos os livros que eu vinha lendo, Colin Hoover, Nicholas Sparks, esse tipo de livro, eram livros bem ruins mesmo. Pique conteúdo adulto verbal. A gente sabe disso. Quem lê Colin Hoover sabe disso, você para de fingir que não. O que te faz ficar lendo esses livros não é a coisa certa. Mas para além da narrativa ruim desse tipo de livro, a gente também tem a parte maravilhosa dos livros clássicos, que é a profundidade que eles carregam. Vou explicar. Esses livros, eles trazem uma linguagem para a realidade. Uma linguagem mais profunda para a realidade. Eles não te distraem dela. E quando você ganha linguagem para a realidade, você ganha novas formas de interpretá-la. E melhores maneiras de manejá-la, basicamente. Então, eu acredito que esses livros, eles acabam sendo uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Porque a profundidade de cada personagem, de cada narrativa, te dá um senso crítico e te dá vocabulário para você se interpretar muito melhor. Dito isso, eu trouxe aqui algumas recomendações de se eu fosse começar a ler clássicos hoje, por onde eu começaria. E um outro livro aqui que não é clássico, mas que eu quero recomendar também. Ele vai ficar aqui separadinho, ele vai ser o último. Primeiro, O Médico e o Monstro. Ele é uma literatura escocesa, olha que chique, e é um livrinho super pequenininho, super simples de ler. Ele tem menos de 100 páginas, eu acho que ele tem 93, com uma letra gigante. Ele é classificado como terror, mas eu particularmente não achei ele um terror, mas carrega um valor moral e uma... Ele carrega uma moral da história muitíssimo interessante, então você vai ver o manejo do bem e do mal numa mesma pessoa, e alguns princípios, algumas virtudes vão se desenvolvendo durante o livro. Então ele é excepcional, muito, muito, muito bom. Se eu fosse começar, começaria por esse. E quando a gente vai falar de livros clássicos, eu não sei vocês, mas eu sempre ouvia falar dos tais russos. E se eu fosse escolher um livro russo para começar a ler clássicos, seria esse queridão aqui, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Por quê? Porque ele também é bem pequeno, ele é muito simples e também carrega uma moral muito rica. Eu vejo uma profundidade nesse livro aqui, só que a linguagem é muito simples, então você não vai ter dificuldade de entender o que tá acontecendo. Eu devo dizer que você não pode me dizer que sabe o que tá fazendo com a sua vida até ler esses aqui, tá bom? Então, A Morte de Ivan Ilitch vai contar a história de um homem que olhou pra trás e viu que a vida dele estava valendo cada vez menos. E que ele estava morrendo antes mesmo de começar a morrer de fato. Aproveitando que estamos falando de russos, Dostoiévski, é claro. Eu só li 2 livros dele até hoje. Dos 2 que eu li, esse aqui foi mais fácil. Que é Crime e Castigo. Por mais que ele seja grandinho, ele perde pra Irmãos Karamazov, mas ele é bem grandinho. Eu considero ele fluido. Diferente deste outro, que é bem menor, que é o Memórias do Subsolo, mas muito mais difícil. Muito mais difícil. Penei muito mais pra ler esse aqui do que Crime e Castigo. Crime e Castigo só é denso. Ele é bem grandão. Só que as histórias dele são extraordinárias. Vai contar a história de um assassino. Resumindo, muito, muito esse livro, a história e redenção de um assassino. Então, recomendo demais, é com certeza um dos meus favoritos. Eu tô com uma pancada de livros de Dostoiévski pra ler aqui, mas dentre esses 2, eu recomendaria esse aqui. Tem uma galera que fala pra começar por O Jogador, mas eu nunca li, então eu não vou recomendar, mas dei uma pesquisada porque pode ser melhor mesmo. Vamos aos romances. Então eu tenho aqui Jane Austen, não poderia faltar, esse aqui é Persuasão, é o único que eu li dela, eu ainda quero ler Razão e Sensibilidade, quero muito, mas esse livro aqui, ele é uma história muito bonita, é uma história que consola corações, só que, cara, o nível de
cada personagem, o nível de intelecto que essa mulher precisou ter para desenvolver cada um deles, gente, é absurdo. É absurdo. Leiam com muita atenção a ideia de que alguém precisou sentar e pensar nisso aqui. É extraordinário. Então é um romance muito singelo. É um romance que eu achei ele confortável de ler, de entender, de acompanhar. Eu particularmente me identifiquei muito com a personagem. Então vai contar a história de uma moça que não casou com o amor da vida dela por influências sociais, por influências da própria família, e daí o nome Persuasão, e eles se reencontram muitos anos depois, com a mesma família. E de uma maneira bastante inesperada. Então, é um livro de época, é um livro extraordinário, é um livro muito bom, é um dos meus romances favoritos. Na mesma linha de romance, O Grande Gatsby, com essa capa horrorosa. Esse livro eu gosto muito dele, ele também é extremamente simples, eu li bem rapidinho. Ele é maiorzinho, mas é fácil de ler. Vai falar também de um romance, mas de um romance na alta sociedade, na ascensão do jazz ali, aquela vibe, esse tipo de livro. Então ele traz uma vibe bastante luxuosa, na mesma medida que traz uma vibe extremamente superficial. Então eu acredito, inclusive, que se a gente for diferenciar O Grande Gatsby de Persuasão, esse livro aqui vai mostrar quão superficiais relacionamentos podem se construir, e Persuasão vai mostrar justamente o oposto, como a profundidade na construção de uma relação importa. Excelentes, muito bons. Temos esse queridão aqui de Hemingway, meu livro Conforto, Paris é uma Festa, que é uma espécie de autobiografia dos primeiros anos como escritor de Hemingway. Então você vai ver ele passar fome, você vai ver ele ter os primeiros sucessos, você vai ver como era a rotina dele como escritor, e se você gosta de escrever, eu tenho certeza que esse livro vai ser muito esclarecedor, vai te dar muita inspiração, você vai se identificar, vai dar risada. E tem um detalhe que é, esse livro, ele transborda de uma narrativa muito interessante. É bom ler ele com a visão de que é uma pessoa contando sobre a própria vida e como ele romantiza determinadas coisas, como ele critica algumas outras, porque aí você vai conseguir colher mais do livro, vendo a mente do autor enquanto ele escreve sobre a própria vida. E depois, se vocês tiverem essa curiosidade, pesquisem a vida do autor e leiam esse livro. Agora, o que eu quero indicar são 2 contos. Eu tenho esse box aqui de Allan Poe, eu não li todos os livros ainda, eu li só o primeiro, que é O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. Os contos que eu quero indicar são justamente O Escaravelho de Ouro e Eleonora, que é um livro dentro desse livro. Os contos de Allan Poe você consegue ler eles separados ou assim, porque eles são bem curtinhos. Então, na verdade, desse aqui eu recomendo todos. Mas esses 2 são os meus favoritos e extremamente leve, extremamente simples, mas, cara, Allan Poe é de um repertório riquíssimo. A descrição que ele faz das coisas, os personagens, a maneira como as histórias se constroem de forma sutil e irônica. É isso, a ironia, sabe? A maneira como ele faz a risada, a maneira como ele constrói a elegância, a maneira como ele descreve contextos e pessoas é muito, muito bom. Inclusive, dentro desse livro aqui, tem um que é o Quatro Bestas e alguma coisa. Um segundo. Quatro Bestas em Uma, o Homo Camelopardo. Muito bom também. Allan Poe. Podendo, leia. Excepcional. E também vou ler os outros dele, que são mais famosos, que é O Corvo e o Gato Preto. E esses, depois que eu ler, eu falo mais pra vocês também. Geralmente eu posto os livros que eu tô lendo lá no Instagram. Então, você me seguindo, você vai saber o que eu estou lendo praticamente sempre. E por último, um que não é exatamente um clássico, mas que eu quero recomendar porque, por falar em enxergar a realidade de forma mais profunda e tudo mais, é esse aqui de C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Eu não coloquei ele nos livros de teologia porque ele não é teologia, ele é um livro que fala contra o relativismo. E eu vejo que esse livro, além de ser um formador de opiniões, é um livro que vai te ajudar a ler outros livros melhor. Mas esse livro, basicamente, ele vai criticar a tentativa de abolir valores objetivos comuns a todos e vai argumentar que abolir a moralidade vai acabar em abolir a própria humanidade. Então, o livro é extraordinário, ele também é curto, mas é muito, muito, muito bom. Eu sou muito fã de C.S. Lewis, esses livros aqui todos, ó, são dele. Eu só não li Deus no Banco dos Réus dos que estão aqui. Então,
Super recomendo, gosto muito. E esse livro aqui, ele não fala diretamente sobre Deus, então eu não coloquei ele como um livro de teologia. Mas eu acredito que a maneira como ele aborda esse assunto é excelente para qualquer cristão e para qualquer pessoa, independentemente do que você acredite. E também vai te dar uma boa base de senso crítico para ler outros tipos de livro também. E aí você vai entender melhor essa correlação de livro bom e livro ruim. Por fim, essas são as minhas recomendações, e é claro que de onde vieram essas tem muito mais, só que esses são os que eu considero mais simples e vai melhorar o imaginário de vocês, a comunicação de vocês, o posicionamento, o senso crítico de vocês. Então, deem o braço a torcer e em algum momento vocês também vão querer abolir esses livros miojinho da vida de vocês.